Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 14, que nos diz assim esta santa Escritura: traz-me estas coisas à memória, memorizar, ordenando-lhes diante do Senhor Jesus, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra santa da verdade. Evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, câncer, entre os quais são Emineu e Fileto, maus obreiros, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita. Perseveram a fé em poucos. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece que os que são seus, e qualquer que profere o nome de Jesus aparta e foge-se da iniquidade. Os que porque em uma grande casa família, casa empresa, casa ministério, casa congregação, não somente há vasos de ouro, mas há vasos de prata, também de madeira e de barro, vasos para honra, misericórdia, e vasos para desonra. Sangue de Jesus tem poder. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, aleluia, santificados, idôneos para o uso do Senhor, vaso abençoado, preparado para toda boa obra. Foge também, Timóteo, dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o nome do Senhor. E rejeita as questões loucas, falatórios sem fundamento e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, equilibrado, para com todos, hábito para ensinar, sofredor. Quem é direito é sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade, que torne a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade do mal, às vezes, estão presos. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado.
bom dia Bahia, bom dia Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, bom dia Feira de Santana, Lagoinhas, Itabuna, Ilhéus, bom dia Porto Seguro, bom dia Mata de São João, bom dia povo de Deus, que voltam a formar conosco a maior corrente espiritual do rádio brasileiro. Bom dia, Juiz de Fora, bom dia, Distrito Federal também, bom dia, cidade de Marília, bom dia, Aracaju, Maceió, bom dia, Recife, e o meu bom dia ao meu querido Caruaru. Que este dia 19, sexta-feira, seja um dia iluminado por Deus. Bom dia, Isabel. Bom dia, Liliana, Soraya. Bom dia, povo de Deus. Que este dia esteja na direção sempre da luz maior. Que este dia esteja na direção do Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Que este dia seja abençoado por Deus, como foi ontem, quinta-feira, como foi antes de ontem, quarta-feira, como foi terça, segunda, domingo passado, e enfim, estamos atravessando dias abençoados, porque a promessa é derramar do Espírito dele sobre toda a carne, o derramar do Espírito, o inundar do Espírito, o embebedar com o Espírito. Estamos atravessando dias abençoados. E hoje será uma sexta-feira poderosa, porque é dia de quebra de maldições, e a Igreja Catedral da Bênção, a sede no bairro da Liberdade, o povo está em oração, jejum, porque são ferramentas e armas para combater um bom combate no mundo espiritual. São mais de 8.000 pessoas orando e jejuando, mandando para nós a cobertura espiritual para termos a visão de Deus. Davi venceu Golias, não foi porque Davi era ungido. A unção faz a diferença? Faz. Mas a cobertura espiritual também é muito poderosa. Jesus falou que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você já imaginou o que é a oração e o jejum de 8.000 pessoas? As castas de demônios não resistirão o poder da cobertura espiritual, a nuvem de Deus. Quando alguém ora, jejua, intercede, profetiza, a nuvem de Deus envolve aquela pessoa que é apresentada a Deus, ou aquela casa, ou aquela família, ou aquela empresa. É assim que funciona o mundo espiritual. Orai sem cessar. Orai uns pelos outros. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabes. Então, hoje, dia 19, são mais de 8.000 pessoas na Bahia que estão orando e jejuando por mim, pelos 6 cultos que teremos na catedral, na sede, de quebra de maldições. Quebra de maldição não é você falar que irá quebrar as maldições. Você tem que ter autoridade para ministrar em tal área. Você tem que ter cobertura espiritual. Você tem que saber o que está fazendo para fazer certo,
para que aquele mal não venha contra você e te acha desprevenido. Temos que estar, viu, Liliana dos Santos, pastor Marcos Sebastião, preparados para esta batalha de libertação. Quebra de maldições. Maldição existe? Sim. Herdada, mandada ou adquirida. Deus me mandou vir para a Bahia 45 anos atrás, me colocou no centro da cidade antiga de Salvador, estou ao lado do Pelourinho, estou ao lado da Barroquinha, da Fonte Nova, estou ao lado do Mercado São Miguel, Mercado Sete Portas, Elevador Lacerda, Mercado Central. Estou no centro da cidade, Mercado Modelo, para quebrar maldições do passado, do presente e preparar o povo de Deus para o arrebatamento, para o futuro. É batalha, batalha, batalha. Por isso que eu tenho autoridade para profetizar quebra das maldições. Na área do suicídio, da depressão, do alcoolismo, das drogas, em todas as áreas, conforme a visão de Deus através do olhar do profeta. Hoje é um dia de batalha. Maldição herdada é terrível. Nas mulheres da família, nos homens da família, coisas antigas que às vezes o mal vai ressuscitando por legalidade dada por aquela pessoa mais idosa da família. Maldição adquirida. Jesus falou sobre maldição adquirida. E ele falou que um espírito mau saindo de uma pessoa, de vez em quando ele volta lá para ver a situação espiritual da pessoa. Se encontrar a casa varrida, enfeitada com os enfeites da bebida, do palavrão, ele volta e traz consigo mais 7 espíritos piores do que os demais. E o último estado daquela pessoa, viu, pastor Rogério Magalhães, pastora Jussara Ribeiro, o último estado daquela pessoa torna-se pior. 7 vezes. Jesus falou da maldição adquirida, para nós não darmos legalidade ao diabo. Não deis lugar ao diabo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então a maldição herdada, adquirida, mandada, está na Bíblia. Nós temos que combater o combate correto. Oração, jejum. Oração, jejum. Clamor, palavra profética, fidelidade. Eu vou falar hoje um tema profundo que está em 2 Timóteo capítulo 2, que fala sobre vasos para honra e vasos para desonra. Misericórdia. Vasos para honra e vasos para desonra. A pessoa torna-se vaso de honra segundo a sua santificação. E a pessoa torna-se vaso de desonra segundo a sua legalidade ao mal. Fofoca, carnalidade e assim sucessivamente. Paulo, apóstolo, dando conselho para seu jovem filho na fé, Timóteo, ele fala que em uma grande casa, casa família, casa igreja, casa ministério, até casa empresa, lojas. Há vasos para honra e para desonra, há vasos de ouro,
Há vasos de prata, há vasos de barro, há vasos de madeira. O vaso sanitário mesmo é vaso para quê? Não é? Então, fique conosco. Ontem nós falamos sobre as bem-aventuranças. Esta semana, os programas que eu fiz, houve centenas de compartilhamento para todos os continentes. E gente me ligando, e gente agradecendo, e gente dizendo: eu não conheci o Senhor, agora estou conhecendo. Aleluia! Tem que conhecer, é o Deus que eu sirvo, Jesus. Então fique conosco. Hoje é sexta-feira, dia de quebra de maldições. Domingo, eita domingo, hein? Estudo da palavra santa de Deus. Estamos em um mês poderoso, que é o mês de abril, já nos preparando para maio, onde nós teremos em maio a conferência de líderes do estado da Bahia. E assim nós vamos caminhando. O negócio é caminhar, o negócio é subir, o negócio é conquistar, o negócio é estar mais perto de Deus, abraçando sempre os pés do Salvador Jesus. Deus abençoe todo o povo na cidade de São Lourenço me acompanhando. Onde fica São Lourenço, missionário? Fica no sul de Minas. Deus abençoe, povo de São Lourenço, povo bonito da cidade de Formigas, Divinópolis, Mateus Leme, cidade de Una, também aí próximo a Divinópolis. Divinópolis é a terra da alta costura. Eita, cidade linda, rapaz. Cidade de Divinópolis. Meu abraço a todos os empresários aí em Divinópolis, da área da alta costura. Divinópolis tem um shopping só de roupas chique, que Minas Gerais toda se abastece em Divinópolis. Mateus Leme, Una, Formigas. Deus abençoe vocês aí em Divinópolis, me acompanhando, tá bem? Pastora Maria Catarina, você já fez compra lá em Divinópolis, Catarina? Bom dia, Bispo Daniel, Pastora Catarina. Está tudo preparado para domingo, a tenda de Moisés. É isto aí, filha. Deus abençoe Juiz de Fora. Aí em Juiz de Fora temos esta pioneira, mulher de Deus, que creu no que Deus me revelou e estará colocando aí a tenda dos milagres. E como foi em Salvador, será em Juiz de Fora, a partir de domingo agora, viu? Domingo é dia 21, Juiz de Fora vai ser abalado. Salvador foi sobrenatural. Mês de novembro que vem, tá longe ainda, né? Dezembro e janeiro, vão ser 3 meses que a tenda vai voltar no altar da Catedral e da Sede, porque foi uma experiência que eu nunca tinha tido em meus 55 anos de pastoreio. Foi a maior experiência do meu ministério. A tenda dos milagres foi sobrenatural. E pessoas aqui de Salvador já estão pedindo, missionário, continua com a tenda. Não, eu só vou ministrar a revelação da tenda no final do ano, porque assim quer o Espírito de Deus. Novembro, dezembro e janeiro. Porque foi a maior experiência do meu ministério, tanto em número de gente, como em manifestações
de batismo com o Espírito Santo, cura divina, ressurreição de desanimado, cura de depressivos. Foi algo que impactou. Eu vou me preparar para novembro, dezembro e janeiro, porque a tenda volta no final do ano. Por que não já, missionário? Porque Deus quer que seja novembro, dezembro e janeiro. E em Juiz de Fora, pastora Maria Catarina, serva de Deus, estará neste domingo com a tenda, o Espírito de Deus, que usou Moisés no deserto, que me usou em Salvador, usará a pastora aí em Juiz de Fora para abençoar Juiz de Fora, que me acompanham há tanto tempo. Eu já passei para ela a revelação como tem que fazer, conforme a visão espiritual. Existem revelações que é pão fresco. Sabe o que é pão fresco? Você já viu quando você passa perto de uma padaria, o pão está saindo do forno? Eu sou filho de padeiro. Eu trabalhei em padaria, lá em Três Pontas, do seu Juvenal. Era a padaria mais antiga da minha cidade. Meu pai trabalhava, eu trabalhei, o meu irmão Jair trabalhou. E quando saía uma fornada, era um cheiro gostoso de pão fresco, de pão assado. É isso aí que você está ouvindo. Então, revelação é pão fresco. Revelação é água limpa. É para ovelhas. É para quem precisa libertar da água poluída para a água pura, potável. É para quem quer se libertar de pão velho por um pão novo. É quem quer capim verde em troca do capim seco que não satisfaz a alma da ovelha. Revelação é isso, rapaz. Então, a tenda dos milagres do sobrenatural vai estar em Juiz de Fora. Pastora Maria Catarina, o espírito que estava em Moisés, em Joquebede, mãe de Moisés, estará sobre a profetisa Maria Catarina. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito. É o mesmo Deus. É a mesma tenda. É o mesmo Senhor. Pão fresco descendo do céu para nós através do bispo Daniel. É isso aí. É isso aí. Então, esta bênção chega domingo. Eita! Em Juiz de Fora. E nós voltaremos com a tenda novembro, dezembro, janeiro. 90 dias! Eita! Haja renovação! 90 dias. Mas hoje é dia de quebra de maldições. Domingo, estudo da Bíblia. Domingo à noite eu vou estar no Engenho Velho da Federação. Dia 27 à noite. De amanhã a 8. Eu vou estar em Nazaré das Farinhas. E assim nós vamos batalhando, né? Meu nome é Trabalho Espiritual. Edneide. Deus abençoe a pastora Maria Catarina, sim. Ela é uma profetisa. Ela é uma serva de Deus. É uma baixinha retada. É uma leoa.
leoa, que defende o que Deus deu ao nosso ministério, que defende as ovelhas, a família, é leoa. Como eu preguei aqui ontem, tem muitos que é um gato piolento, rabugento, mas tem os leões e as leoas da tribo de Judá. Liliana dos Santos, eu sou o que, Liliana? Leoa. Josélia Santos, amém. Sejam todos bem-vindos. Aqui é da Bahia para todo o Brasil, o Encontro dos Leões. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe vocês aí no estado do Espírito Santo me acompanhando. Pastora Gininha Diniz, a irmã da missionária Maria das Graças, era Gininha, Gracinha, Vera, uma família linda, e ela está me ouvindo lá no estado do Espírito Santo. É a cunhada do meu irmão apóstolo Jair. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês aí em Niterói também nos acompanhando. Vaneide Rosália, paz do Senhor, meu pastor. Bispo Daniel, amém. Pastor José Vadson já chegou para estar conosco. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos ao programa Bom Dia Espírito Santo. O Encontro dos Vasos, Congresso Línguas de Fogo, show da bênção, show da bênção, show da bênção. Café com Jesus, sim, Café com Jesus. Por que não dizer Universidade da Fé? Por que não dizer Escola de Profetas? E o diretor, o professor, o mestre é ele, meu amigo Espírito Santo. Antoniete Nogueira já chegou também. Antoniete é leoa, rapaz. Leoa, valorosa, que defende a obra de Deus, a Bíblia, a palavra, o dízimo, a oferta. Vaneide também, Rosália. É um culto nos lares, amém. Deus abençoe. Pega aí agora o copo com água e apresenta a Deus, para que esta água se transforme em vinho, óleo, glória para cura e libertação. Pega aí agora seu celular, notebook e apresenta a Deus também um pouquinho do azeite de oliveira. Apresenta a Deus seu pedido de oração, fotos, caixas com medicamentos, aliança do noivado, do casamento. Apresente a Deus. O que mais? Sua bolsa, capacete da moto, a chave do carro, a fronha do travesseiro, a escova de cabelo, para que haja saúde em seus cabelos. Forma dentro da sua casa o altar da fé, o altar da quebra de maldições, o altar do bom dia Espírito Santo. Segura nas mãos de Deus e vai. Vamos louvar, vamos? Hoje eu vou falar um assunto poderoso que está em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Em uma grande casa há vasos para honra e vasos para desonra. Misericórdia. Esta é a mensagem de hoje. Vamos louvar a Deus, vamos, católicos, espíritas, evangélicos, vamos cantar. Quem canta, seus males espantam. Bom dia, Espírito Santo. Eu já compartilhei, amém. Deus abençoe, Dineide. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. É canto espiritual. Vento impetuoso, como fogo abrasador,
Maeli, Maeli, você é uma leoa, Maeli. Eis o noivo vem chegando, Leoa. espalhando suave amor. Já se sente o perfume Da unção. unção do Salvador. E a noiva ataviada, Glória a Deus. essa e essa Acorda, Brasil. Mirela da hora. Deus te abençoe. com seu Senhor. Ninguém detém. Quem pode deter o que é santo? O santo é poderoso, rapaz. Pode apagar esse amor, ninguém detém. É obra santa, esta causa do Senhor. A leoa Andréia já chegou. Mirela, seja bem-vinda, filha. Ninguém detém, é obra santa. Eu estou convocando todo o povo de Salvador, porque hoje é dia de termos 6 cultos. 3 na catedral, 3 na sede, atendendo todo o povo, bebendo o cálice sagrado e profetizando quebra de maldições. Eu posso e tenho esta autoridade no mundo espiritual de quebrar maldições, herdada, adquirida ou mandada. Hoje é um dia de batalha, são 6 cultos, não importa se você é espírita, católico ou evangélico, se há em sua vida financeira, sentimental, saúde, que vem repetindo o que passou as mulheres da família, os homens, é porque é uma maldição estabelecida e ela precisa ser removida na força do jejum, no poder da oração. Maldição herdada existe e é terrível. Maldição adquirida existe e é a pior que tem. E a maldição mandada é a mais fácil de sair, até com sopro. Mas a adquirida, porque deu legalidade ao mal e aquela legalidade transformou em fracasso, derrota em várias partes da família, da vida. A herdada também é terrível, porque às vezes tem raízes de décadas, séculos ou milênios. É uma área que eu entendo e Deus me fez entender. Não sei se é porque a minha origem é judaica, mas Deus me faz entender sobre maldição com muitíssima profundidade. Eu posso ministrar quebra de maldições, tenho autoridade para isso. Ouviram o que eu falei? Poder, todo mundo pode ter, poder, adquirido de um jeito ou de outro, mas autoridade, só tem autoridade quem exerce autoridade dada por Jesus pelos caminhos corretos. Por isso que eu tenho comigo hoje uma multidão orando e jejuando e mandando para mim autoridade para quebrar as maldições na área financeira, sentimental, profissional, na área da vida moral, trabalhista, empresarial. Você já viu aquela pessoa que não para com ninguém na vida? Já está no 7º casamento? Você já viu aquela pessoa que não para com nada? Não para em emprego nenhum? Você já viu aquela pessoa que é escravo da dívida, do agiota, do gato de água, gato de luz, gato de internet? Você já viu aquela pessoa cheia de dívidas? Pessoas que compram o imóvel, mas não moram no imóvel, não fica no imóvel. Suicídio, maldição, a mesma enfermidade repetitiva.
a mesma depressão, a mesma solidão. Você já viu aquela pessoa que a família é marcada por suicídio, morte prematura, acidente com carro? A irmã me pediu: missionário, ore pela minha família. É o meu quarto filho que morre esmagado. Perguntei, foi em um veículo só? Ela falou: não, missionário, de 2 em 2 anos. Eu tenho 5 filhos, já morreram 4. E este que eu tenho agora já comprou uma moto. Você já viu aquela pessoa que já está no 3º, 4º, 5º casamento e é infeliz? E com cada mulher tem um filho? Filhos que serão sofredores? Você já viu aquela pessoa que só vive preso na mão do agiota? Eu atendi uma irmã e ela me dizia: eu ganho 25 mil reais por mês. Olha que salário poderoso. Mas eu não tenho dinheiro nem para transporte. E ainda tomou na minha mão 50 reais emprestado e nunca mais apareceu. Você já viu aquela pessoa que tudo ajunta com uma mão e espalha com a outra? A outra me disse: missionário, já é o 4º suicídio da minha família. Lembra daquele presidente da República, Getúlio Vargas? Se matou. E mais 3 pessoas da família dele também se mataram. Famílias inteiras que morrem na mão da polícia ou na mão do traficante. Doenças. Famílias inteiras que morrem com câncer, com AVC, com depressão. A moça me procurava, dizia: missionário, nós somos 5 pessoas na família, meu pai é depressivo, minha mãe é depressiva, eu estou já tomando o remédio da taxa preta. Maldição herdada, de não parar com nada na vida, com ninguém. Famílias inteiras que ninguém conseguiu realizar o sonho de fazer uma faculdade. Maldição herdada existe, com raízes profundas. Eu fui orar por uma mulher drogada e ela caiu no chão e o demônio falou que há 300 anos. Como é que você entende isso? Se a mulher tinha 45, está com aquela família. Ouviram o que eu falei? Maldição herdada. Eu posso pregar quebra de maldições herdadas. Deus me deu visões, revelações e levantou uma nuvem de pessoas que oram e me mandam a cobertura espiritual e me colocou no centro da primeira capital do Brasil, São Salvador, a capital de maior esoterismo e magia do Brasil. Estou no centro da cidade, ao lado do Pelourinho, para profetizar quebra de maldições. Então, o que Deus nos deu é sobrenatural. Maldição adquirida. O que é, missionário, maldição adquirida? A irmã me dizia: missionário, depois que fulano de tal entrou na minha família, desgraçou tudo. E foi mesmo. E eu sou prova disso. Tinham propriedades, tinham bens, acabou com tudo. E assim sucessivamente. Às vezes o diabo prepara alguém para entrar na sua família via casamento, às vezes até legalizado. Mas é um demônio ou uma capeta. E aí não vigiou, não orou, não consagrou, não buscou a Deus. Viu só a casca e não viu o que estava dentro da casca. Misericórdia. Se era semente boa ou semente de morte, adquiriu maldição. Deu legalidade, registro em cartório, bênção em altar, deu legalidade.
Por isso que tudo tem que ser apresentado a Deus com oração, jejum, vigilância. Maldição adquirida. Já viu aquela pessoa que não para com propriedade nenhuma? Não para em emprego nenhum? E põe defeito sempre na empresa, no patrão, nos colegas, no gerente? Porque o mal não é a empresa, é ele. Tem uma maldição que veio do pai, que era a mesma coisa, da mãe, que era a mesma coisa. Estão entendendo o que eu estou falando? Aqui é a voz do despertamento. Maldição herdada existe. Maldição adquirida existe. E a maldição mandada? A maldição mandada é você que foi vítima de um bozó, de um batuque, de uma pemba, de um catimbó, de um esoterismo, de um jogo de carta, de um jogo de búzio, de uma queima de pólvora, de um descarrego com flores, com pipoca, de um jogo de tarô. Aí é mais fácil, né? Sai até com sopro. Mas a adquirida, a mandada, a Anaílde sabe disso. Então, atentai, jejum e oração. Aí as igrejas não oram mais, não jejuam mais, tem maldição no altar. Tem, missionário? Tem, e como tem. E como tem. Maldição de adúltero, de profano, de avarento, de ganancioso. Às vezes no altar. Prega o evangelho não é porque foi chamado, é porque se encostou ali como cabide de emprego, preguiçoso. Então saiba de uma coisa, por isso que nós, seres humanos, precisamos ter alguém. Alguém quem, missionário? O sacerdote, que ministra sobre nós. Aprendam com Abraão. Abraão não fazia a obra sozinho, não. Ele tinha o pastor dele, Melquisedeque, que disciplinava ele, a quem ele entregava o dízimo para ser próspero. Tá assim hoje, ó, de pastor que prega o dízimo e não é dizimista, é ladrão, é picareta, é vigarista, é hipócrita, ensina e não faz. Mas missionário, eu vivo da igreja, mas você tem suas retiradas. Ou aí é uma bagunça. Se for bagunça, é reino das trevas. Se for organizado, é reino do Espírito de Deus. Como você prega dízimo e não é dizimista? Como você ensina e não vive o que ensina? Abraão entregava o dízimo certinho nas mãos do pastor dele, no dia da Santa Ceia, a Melquisedeque. Está na Bíblia. Jacó, depois que converteu, ele falou, eu tenho que seguir o meu avô. E Jacó passou a ser dizimista também. É um sinal da fidelidade, do que crê, do que prega. Pastor que pede dízimo, ensina dízimo e não é dizimista, ele é um hipócrita. Ele é um discípulo de Balaque e Balaão, de Ananias e Safira, e por que não falar de Judas Iscariotes? Todos têm sua retirada, a não ser que seja uma bagunça bagunçada pelo diabo para desmoralizar e quebrar o altar e desfazer da obra de Deus. Davi tinha o seu pastor, Natã. Jesus tinha o seu pastor, como homem, seu primo que o batizou, João Batista. Assim sucessivamente, o apóstolo Paulo tinha Pedro para lhe orientar. E assim, Timóteo tinha Paulo. Aí vai, rapaz. É uma árvore, é uma genealogia espiritual, ou de árvore ruim ou de árvore boa.
É o que eu vou pregar aqui hoje. Há vasos para honra e para desonra. Há vasos para enfeite, há vasos para cozinha e há vasos que fica no sanitário. Misericórdia. Fique conosco. Tá bem? Maldição herdada existe. Adquirida existe. Jesus falou, atenção, que esta casta de demônios, espécie de demônios, são os hereditários, só sai através de jejum e oração. Não sai através de coreografia, não sai através de jograis, não sai através de gelo seco, nem jogo de luz, nem danças espirituais. Só sai através de jejum e oração. Aí a igreja não ora mais, não jejua mais, e a maldição vai entrando, e a igreja vai ficando fraca, a igreja torna um verdadeiro ecumenismo, alinhada com todas as seitas malignas, espíritas e carnais, idólatras e feiticistas. A igreja não é mais língua de fogo, não é mais protestante, não é mais do trono de Deus, é outros tronos, trono da política, trono da vaidade, da ganância, igreja que não é mais de Jesus, agora é da família, e aí vai o fracasso, e a Bíblia diz, quando Jesus voltar, por acaso encontrará fé na terra? Porque às vezes quem prega a fé não tem fé, quem prega a fé não anda pela fé, quem prega a fé não acredita em mais nada. O apóstolo Paulo, ele disse no final de sua vida, aos 72 anos de idade, quando ele estava para ser degolado, ele falou, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, aproxime-se de Deus, tenha uma nova experiência com Deus, renove a sua fé, a sua visão, seja um vaso para a honra, viu? Não é um vaso para a desonra, não. Não seja um pinico reformado, não, viu? O que é pinico reformado, missionário? Sabe o que é pinico? Maria Catarina sabe. Aqueles pinicos esmaltados que colocava debaixo da cama. Era para desonra, mas até servia. Uma irmã pegou um penico velho no quintal, pintou ele, revestiu ele e plantou uma rosa nele, uma flor. Penico reformado. Nós temos que buscar uma renovação para sermos vaso de honra sempre. Ouviram o que eu falei? Hoje nós temos o apóstolo Jair de Oliveira, o bispo Daniel de Oliveira, para nos orientar, e a obra de Deus continua. Glória a Deus. É isso aí, pastor André. Deus abençoe. Você que é pioneira, lembra do passado, viva o presente, e o futuro é ruas de ouro com Jesus, tá bem? Deus abençoe, Jussara. Você é leoa, Jussara. E não é leoa velha, não. É leoa, não é leoa banguela sem dentes, não. E sem unhas, não. Você é leoa valente. 5h54. Programa é o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Eu estou convidando todo o povo, católico, espírita e evangélico, para estarem conosco hoje, dia 19, no Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Daqui a pouquinho eu vou pregar em 2 Timóteo, capítulo 2, tá bem? Marisete Chagas, mais uma leoa chegou ali,
cheia do poder de Deus para combater um bom combate. Fique conosco, tá bem? Mande para mim seu pedido de oração. Irmãos, deixe-me orar por vocês. Ó, o número do telefone aqui, ó, 7199. Hoje tá isso aqui, rapaz. Sangue de Jesus tem poder. 7199-711-7881. Tá bem? Mande para mim o seu pedido de oração. Oração. Orai sem cessar. Orai uns pelos outros. Davi venceu Golias porque Israel orava por Davi. Sansão destruiu o templo de Dagon porque Israel orava por Sansão. Moisés venceu porque mãe, pai, família oravam por Moisés, o povo da terra de Gósen. Então a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mande seu pedido de oração, número de processos, nome da rua, número de escritura, para nós orar e colocar também no livro dos anjos, livros que abalam a Bahia, porque já são mais de 40 mil nomes nestes livros revelados, intitulado Livro dos Anjos, 7199-711-7881. Por isso que eu falo com vocês com muito temor, tremor. Ajuda-me a continuar aqui, tá bem? Ajuda-me a levar a mensagem que salva, liberta, cura, quebra maldições, renova, como missionário. Enviando uma oferta, um dízimo, um voto, uma bênção para manter a rede mundial, o Bom Dia Espírito Santo. Eu tenho aqui uma despesa com a rede R$1.000 todos os dias. Ajuda-me a levar o Evangelho. Quem nos mantém e nos patrocina não é prefeito, não é governo, e Deus nem quer isso. Deus quer que a obra dele seja mantida pelo leite das ovelhas produtivas e a lã das ovelhas limpa. Ouviram? Mande uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção daquela venda, daquele destravamento, daquela bênção que você recebeu. Põe uma semente nesta terra. O importante não é o tamanho da semente, é a terra onde você semeia, viu? A terra que faz a diferença. O campo espiritual, a fé. Às vezes você põe a sua semente em lama, aí não vai produzir nada. Em deserto, em areal, em abismo, em caverna, misericórdia. Põe a sua semente em terra de cultura, em terra produtiva. A Bíblia garante para nós 100 vezes mais. Saiba semear. Eu sou um evangelista, eu sou um semeador. Eu te ajudo a semear a sua semente em área correta, que é pregar o evangelho a toda criatura por uma cadeia mundial. Ganhe almas em sua cidade, em seu estado e até os confins da terra. A Bíblia diz, para nós evangelizar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Tem gente me ouvindo agora lá na Turquia, aonde nós nunca iremos, mas a palavra através de nós vai. Se você mandar uma bênção para este altar, o altar do Bom Dia Espírito Santo, uma oferta a Isaac, ou Isaquinho, não importa o tamanho, se é R$5, R$10, R$100, R$1.000, o importante é a terra onde você semeia. E cada semente tem o tempo de germinar, no tempo de Deus, porque todas as sementes foram criadas por Deus e para Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis que a terra que era para nós, que a terra ia
multiplicar. Crescei e multiplicai. Todas as sementes foram criadas por ele, porque há vida nas sementes do homem, dos animais, das aves, das frutas, dos cereais. A vida da semente veio de Deus. E a sua semente entregue com amor produzirá almas para o Senhor. Ponha na mão certa, viu? Seja uma semente Isaac. Eu chamo de Isaac porque é uma semente que você entra no quarto e chora e faz um voto pelo filho, pela filha. Ali chegou mais um leão, ó, Hélio Silva. Senhor te dá saúde, viu, Hélio? Então, mande uma oferta, Isaac. Davi ofereceu oferta a Isaac, Salomão também, Abraão também, Jeová também, Ana, Madalena, o apóstolo Paulo, ele ofereceu a Deus todo o seu conhecimento acadêmico para servir a obra, para pregar para reis e rainhas. Ele renunciou tudo por amor ao evangelho. Não deixe o diabo te transformar em avarento, não. Abre seu coração, tira a pedra. Manda uma oferta a Isaac, R$1.000. Ou Isaacão, Isaquim. O importante é a terra onde você estará semeando. Deus vai te abençoar. Se Deus mandar você enviar este dízimo acumulado que você tem aí, manda. Tá bem? Vamos ganhar almas para Jesus. Coloque aí ó, o número do Pix aí, ó. Bradesco Daniel de Oliveira, 719918-62232. Tá bem? Vai chegar em minhas mãos e nós vamos semear na lavoura de Deus. E os frutos, quem vai ficar feliz com os frutos é o semeador e é o Senhor do semeador, Deus. E eu profetizo o gasofilácio de ouro com a estrela de Davi brilhando ao lado do seu sofá bege, aí em sua sala. Isso foi uma visão que Deus me deu. Um grande cofre, um gasofilácio, todo de ouro, com uma estrela, a estrela de Davi de 6 pontas, não é 5 pontas não, 6. 5 é coisa de esoterismo, 5 Salomão, 6 pontas, atingindo todos os continentes, brilhando ao lado de um sofá bege. Não podia ser um sofá marrom, ou vinho, ou lilás, ou azul, ou branco, mas eu vi bege, então eu falo bege. Tá bem? Olha quem já chegou ali também. Margarete Ribeiro, mais uma leoa. Nildes Barros, mais uma leoa. Maricelma dos Anjos, outra leoa valente. Vamos louvar com o hino da oferta, porque aqui é um culto. E no culto tem que ter oferta para Deus. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Deus abençoe Roberto Santos. Você é leão ou já foi leão? Deus te abençoe. Peço oração pela minha vida e família. Tá bem? Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 2. É um capítulo poderoso. Paulo, o apóstolo, escrevendo ao seu filho na fé, ao jovem Timóteo.
Hoje não tem mais Paulo nem Timóteo, mas nós estamos aqui em nossa geração pregando a palavra, porque esta palavra é espírito e vida. E é viva também. É espírito e vida viva. A palavra de Deus é de geração a geração. O Espírito Santo também é o mesmo do Antigo, do Novo Testamento, e que vai arrebatar a igreja e entregar ao noivo no dia do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 14. Tem uma palavra aí, rapaz, que mexe conosco. Olha o que foi que Paulo falou para Timóteo. Timóteo era um jovem. Ele chega até a dizer neste texto, para ele afastar dos hormônios, dos desejos, dos prazeres da mocidade, porque ele tinha um chamado diferente dos outros jovens do seu ministério. Isso aqui hoje está que tá, rapaz. O sangue de Jesus te repreende. Versículo 14, abre a Bíblia, Cláudio. Abre a sua Bíblia, Edneide. Jussara, Soraya, Ana, Estelita, Robson, Paulo, Roberto, Gininha, cadê a sua Bíblia, Gininha? Andréia, pastora, pastor tem que abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Olha o que foi que Paulo falou a partir do versículo 14, já são 6:06. Traz-me estas coisas à memória. Olha o que ele falou para Timóteo. Memorize. Tome o capacete da salvação e memorize o que eu vou te ensinar, passar para você. A fé vem pelo ouvir, temos que ouvir e memorizar. O nosso ouvido não pode ser furado, não. Ouvido furado? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Misericórdia. As igrejas estão lotadas de pessoas com ouvido transpassado, furado. Ouve, mas não pratica, não pratica, não pratica. Então, ouvido furado. Pastor, obreiros, membros, todos com ouvido furado, transpassado. Vai para a igreja, ouve, mas nunca entra pela porta. Aí eu dou para vocês, 2 Timóteo capítulo 3, o homem irreconciliável, um homem de Belial. Homem de Belial capítulo 6 de Provérbios. Então, ouvir a palavra, ela tem que descer para as nossas emoções, o coração, e produzir frutos. Senão, foi em vão o que você ouviu e não praticou. Traz-me estas coisas à memória. Olha o que Paulo falou para Timóteo. Memoriza, viu, rapaz? Memoriza! Guarda em sua memória, escreva, peça para o Espírito escrever nas tábuas do seu coração. Aprendeu mais uma, né? Isso aí, André. Quantas vezes você aconselha, dá tanto conselho, hein, André? Prega. Para a mesma pessoa, ela continua no fracasso, na murrinha, na derrota, na ceboseira. Ouvido furado, né? A fé vem pelo ouvir, e quando nós aceitamos e melhoramos, ou lutamos, ou renunciamos, para termos uma vida melhor com Deus. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor. Pode ver que a ordenação de Paulo aqui era na direção de Deus.
que não tenham contendas de palavras, colocando dúvida naquilo que leu, naquilo que ouviu. A Bíblia diz que o amor pelas coisas de Deus, tudo crê, tudo espera, vou esperar, tudo suporta. Contendas de palavras. Às vezes a pessoa ouve uma mensagem e fala, não foi para mim, não foi para mim. Mas toda a palavra de Deus é para o Daniel. Seja para corrigir, seja amargo, seja doce. Mesmo que não tenha cometido falha alguma, mas é para a nossa vigilância. Tem que estar memorizada aquela palavra. Tem gente que fala, esta palavra não foi para mim, foi para a Benedita, foi para a Ana, foi para o Severino. Não. Eu tomo posse de toda a palavra de Deus. Seja amargo, seja doce, seja cajado, seja vara, seja isope, seja fogo. Para mim, eu quero melhorar, viu, Liliana? Você é leoa, Liliana. Catedral da Benção, Bahia. Até que enfim, hein? Evangelista Aline. Até que enfim, hein? Você apareceu aí. Você é leoa, Aline. Ou já foi? Continue sendo, viu, filha? Agora vejam, Agora vamos ler o versículo novamente. Traz-me estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. É verdade. Você já viu naquela família que às vezes tem uma pessoa que é da Assembleia de Deus, a outra é da Universal, a outra é da Quadrangular, e ainda tem a avó que é da Deus é Amor, ainda tem aquela que é espírita e a outra que é católica. Vigia, viu? Fique na paz. Aí começa aquela contenda de doutrina, de palavra, falando da vida de um, falando mal da vida do outro. E aquela pessoa que ainda é ímpia vai dizer, por isso que eu não vou ser crente nunca, porque nem você se entende. Sai fora de contenda de palavra, viu? Louve a Deus pela sua edificação, cuida da ssua vida espiritual. Daqui a pouco começa o nosso culto presencial na JJ Seabra, 446, aqui da BAN. Tira essa palavra aqui da BAN aí, viu? Coloca 7 portas. Agora veja o versículo de número 15. Olha que palavra gostosa, poderosa, orientadora. Olha o que ele falou para Timóteo. Hoje não tem mais Timóteo, mas o Daniel está aqui. Pastor André está lá no Rio de Janeiro me acompanhando. Procura apresentar-te a Deus. Tem que procurar. Tem que convencer dos maus caminhos. Converter, aliás, dos maus caminhos. Procura apresentar-te a Deus. De que maneira? Como obreiro aprovado. Olha o que ele falou para Timóteo. Você tem que ser provado, aprovado. Provado, aprovado e passou na prova. Está entendendo, Roberto Santos? Peço oração pelos meus amigos Rogério, Yuri, Israel, Jadson. Tá bem, filho. Estarei orando e que você seja luz para eles, viu? Exemplo de vida. Procura apresentar a Deus aprovado como obreiro. O que é obreiro? É aquele que serve a obra espiritual, a obra de Deus.
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Daqui a pouco começa o nosso culto presencial na Catedral da Bênção, JJ Seabra 446, 7 portas, é isto aí, serva de Deus, leoa. Agora veja o versículo de número 16. Mas evita, é para evitar, né? Evita o quê? Caminho de pecadores. Evita o que mais? Roda de escarnecedores. Conselho de ímpios. Evita falatórios profanos. O que é o falatório profano? É a conversa dos homens de Belial. Piada, gíria. Só falando em sexo, só falando em coisas que não edificam, que só destrói e geram ninhos de serpente no subconsciente. Falatórios profanos só serve para escandalizar e formar ninhos de serpente no subconsciente. Nós temos que formar ninhos de pomba em nosso subconsciente. O Espírito Santo, tomai o capacete da salvação. Evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Impiedade é o que, missionário? É o pecado vicioso, é o chamado pecado mortal para a morte. O que é pecado mortal, missionário? É aquele que não é confessado, nem arrependido. Torna iniquidade. Está entendendo, Joelma Lopes? Você não esqueça que você é leoa, viu, Joelma? Angelice também. Raul é um leão. Por que leão e leoa, missionário? Porque a simbologia da tribo de Judá é um leão. Jesus era leão da tribo de Judá. É a única tribo que é representada pelo rei da selva. E Jesus é o rei de todos nós. É lógico que a gente não adora leão. Mas o leão é a simbologia da tribo de Judá. E nós somos da tribo de Judá por causa do sangue do cordeiro que nós participamos. Viu, Iranilda? Nilda? Você é leoa, Iranilda? Examine-se o homem a si mesmo, ou a mulher. 6:20. Evita, aliás, o versículo de número 17. O apóstolo Paulo cita aqui 2 obreiros. E a palavra desses roerá como gangrena. Palavra negativa é câncer. É como a ferida na perna, é uma erisipele crônica, é uma amputação maligna. Roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Hoje essa igreja está cheia de Fileto, de Emineu. De Emineu e Fileto, 2 obreiros malignos, que ouvia e não obedecia, ouvia e não praticava. Então Emineu e Fileto é o retrato. Sempre teve, né? Judas, Emineu e Fileto, Ananias e Safira. Sempre vai ter Balaque e Balaão. O Balaão, profeta que se rendeu ao rei. Balaque se vendeu por causa da maldita e desgraça da política. E aí vai. Tá entendendo, pastor Cecil? Você entende. Você é africano abençoado e engana. Te abençoe, pastor amado. Já coloquei o culto aí da sua igreja, da Casa da Bênção em Gana, em minha página no Facebook.
Todo mundo está perguntando. Deus abençoe, Cecil. Cecil é canela. Seu pai foi um grande amigo, um grande profeta para as nações. Mas vamos meditar aqui na palavra, irmãos. Parei aonde, meu Deus? Em Mineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Olha aí, eram crentes, eram obreiros de Bíblia na mão, gravatona, xadrez, mas desviaram, né? Seguiram outra mitologia, seguiram o esoterismo, seguiram a doutrina de demônios, que hoje tem mais doutrina de demônios do que doutrina de Deus. Emineu e Fileto, que perverteram a fé de alguns, além de ir para o inferno, ainda arrastou com eles. A síndrome de Lucifer. O Lucifer foi expulso do céu e arrastou uma turma com ele. E não é diferente hoje, não. A síndrome de Lucifer está forte na terra. Só não arrasta o Daniel, Cecil, Andréia, que nós estamos seguros na mão de Jesus. Não é em conhecimento de psicologia ou sociologia ou discipulado de Freud nas igrejas. Todavia, o fundamento de Deus. Olha o fundamento de Deus. Sabe o que é fundamento? A base, o alicerce. Olha lá. Porque o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, olha o selo do fundamento. Ou a marca do sábio arquiteto do universo. Ó, a preparação da verdadeira edificação, que não é falso cimento, não. É palavra forte de edificação. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, sem dúvida. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparta da iniquidade. Aquele que é de Jesus, aquele que crê em Jesus, ele aparta do pecado. Ele aparta da iniquidade, viu, Patrícia? Você é leoa, Patrícia? Ou você é uma gata angorá? Misericórdia. Responda aí, Patrícia. Você é leoa para defender a família, a fé, Deus? Ou você é uma gata angorá? O que é gata angorá, missionário? É uma espécie de gatos peludo. Só tem fofura. Ai, ai. Agora veja, ora, numa grande casa. Quando fala de uma grande casa, está falando de uma igreja, de uma congregação, de um ministério. Eu sou uma leoa. Marisa Salles informa. Patrícia Santos profetiza. Eu sou uma leoa. É isto aí, filha. Cipriana de Melo. Sidney Santos. Andréia Barros. Aleluia. Mirela da Hora. Eu sou uma leoa. Ou é uma gata angorá? Misericórdia. Não é não. Mirela é leoa. Eu sou uma leoa, é isto aí, que defende o evangelho, defende Jesus, defende a família, defende ser dizimista, ofertante, defende a Santa Ceia, a leoa e o leão anda pelo caminho, pela verdade, pela vida. Eu sou uma leoa, profetiza ali Rosiane. Eu sou um leão da tribo de Judá, profetiza Hélio Silva. Até Marisete Chagas tomou posse, olha lá. Em uma grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata,
mas também de pau, madeira e de barro. Agora vejam o que foi que Paulo escreveu para Timóteo. Uns para honra e outros para desonra. Interessante que o vaso é usado para honra ou para desonra. O vaso de ouro fica em lugar de destaque. O vaso de prata fica em lugar de destaque, até o de bronze. Mas o de barro e de madeira fica em lugar escondido. É o chamado pinico, que só recebe o que não presta, fezes e urina. Irmãos? Por isso que nós temos que ser cabeça. Cabeça que pensa, que decide com a orientação de Deus. E a Bíblia manda nós sermos cabeça e não cauda. Sabe o que é cauda? Cauda é que leva fezes e urina. É o vaso de desonra, fraco, quebradiço, escondido, oculto. Paulo estava dando uma aula para Timóteo, na direção do Espírito, as qualidades dos vasos para servirem a obra de Deus. Está entendendo, Mirela? Qual tipo de vaso é você, Mirela? Honra ou desonra? Julgue-se a si mesmo, examine. Cada um tem que examinar-se a si mesmo, se você é vaso para honra ou para desonra. É de ouro? Ou é um latão esmaltado? Só tem casca, quando cai no chão ou leva uma pancada, o esmalte sai, fica pi, saindo. E fica aquela coisa feia, misericórdia. Tá entendendo, Mirela Liliana dos Santos? Tem que ser leoa, tem que ser vaso para honra, tem que ser caminho limpo, tem que ser água limpa. Ah, o senhor está dando doutrina esta semana toda, não é, missionário? É doutrina boa, para mim também. Para mim também. Que adianta eu ganhar almas e perder a minha, hein? O que adianta? Paulo falou para Timóteo, cuida de ti mesmo também. Este capítulo 2 é tremendo, 6:27. Vasos que já foram para a honra, já foram de honra, hein? Quantos que eu conheço, você conhece, hein? E já foi uma bênção. E hoje é uma desgraça para o evangelho. É fofoca, é política, é ganância, é avareza, é mentira. Quantos a gente conhece que já perdeu a bênção? Transformou o ouro em lama. Ou cobriu o ouro de lama. Misericórdia. De sorte que se alguém... Aliás, em uma grande casa, casa empresa, casa família, e casa congregação, casa igreja, né? Numa grande casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de pau, santo do pau oco, de barro, barro fraco. Uns para honra e outros, porém, para desonra. Aí é você que tem que se santificar. Olha outro versículo. De sorte que se alguém se purificar, limpar pelo sangue do Cordeiro, destas coisas será vaso para a honra. A transformação vem do nosso querer. A transformação vem do nosso querer. Não é a palavra você ouvir e sair pelo outro ouvido. É praticar. É ler, estudar, ouvir e ir melhorando. Santão ninguém é. Nós estamos num processo até um dia de sermos chamados de
servos bons e fiéis. Ouviu bem? Até alcançarmos a estrutura de varão perfeito. É um processo de melhoramento, de limpeza, de conversão, de fidelidade. É um processo. Santão ninguém é. Estamos nos santificando. Por que não, missionário? Porque viemos do pó da terra, estamos sujeitos a muitas paixões. Então temos que renunciar, temos que nos converter dos maus caminhos e ir melhorando, para mantermos o brilho do ouro e da prata. Materiais de valor, seu obreiro de valor. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, quais coisas? O que está escrito no capítulo 2 de 2 Timóteo, do versículo 1 até o versículo aqui, 20, 21, 22. De sorte que se alguém purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, se santificando, deixando para trás tudo que não presta. Idôneo, pessoa madura. Pode ver que Paulo estava falando para um rapaz, para um jovem. Mas ele estava dizendo, você é jovem, mas você tem que ser maduro, porque a palavra de Deus produzirá frutos em alma e terra boa e preparado, maduro, né? Idôneo para o uso do Senhor, para Deus te usar, você tem que ser maduro. Você não pode ser volúvel. Volúvia! Não, tem que ser maduro, sério. Seu comportamento em todas as áreas. Preparado para toda boa obra. Está escrito aqui, Isso aqui não precisa nem explicar o versículo 21, já está explicado. Aí ele deu um conselho para Timóteo, porque Timóteo era jovem, né? Os hormônios fluindo nos olhos, nos ouvidos, nas mãos. Aí ele fala para Timóteo, foge também dos desejos da mocidade, que são os mesmos desejos dos jovens de hoje. Então foge do que os rapazes e moças mundanas praticam. Ouviram bem? Os desejos da mocidade. Foge dos desejos da mocidade. Você foi chamado, Timóteo, para uma obra diferente. E hoje é a mesma coisa. Foge dos desejos da mocidade, paredão, sambão, boate, conversas inúteis. Foge dos desejos carnais da mocidade. Pintar o corpo. A gente vê hoje os jovens todos com a pele dos braços, pescoço, rosto pintado. Tatuagem. Um dia desse eu fui orar por um rapaz. Rapaz não, já é um homem de 33 anos. E o capeta falou assim, eu não saio dele não. Eu falei, não sai por quê, rapaz? Vai embora, capeta. Ele falou, não saio. Olha no braço dele. Tinha uma serpente desenhada. Foi tatuada aquela serpente. Eu derramei óleo, ungi, e aí o capeta saiu. Sabe o que o capeta falou? Perdeu o encanto, tô indo embora. A gente vê hoje artistas, jovens, jogadores de futebol, misericórdia, rapaz. Uns moços bonitos, jovem, corpo pintado, malignamente pela ignorância espiritual, e aquilo traz atração por aquela entidade. Isso é sério demais, rapaz. Tatuagem é coisa maligna, sai dela, povo meu, sai dela, viu? Unge com óleo, repreenda. Careta, caveira, cobra, bicho desenhado no seu corpo, isso é idolatria, na pele,
Se é na pele, está na alma. Se está na alma, lhe leva para as trevas exteriores. O senhor é contra a tatuagem? Piamente. Agradeça a Deus pela pele que você tem. Seja negra, seja morena, seja branca. Seja com aquelas pintinhas miudinhas, ferrugem. Agradeça a Deus. Foi assim que Deus quis. A gente vê nos estádios de futebol, vê se os jogadores de futebol na década de 80, 70, 60 tinham esta besteira. Porque eles jogavam pelo amor ao futebol, hoje jogam por outras intenções, então querem se destacar. Sai dela, povo meu. É missionário, eu já fiz tatuagem, como eu faço? Quebra a maldição, venha à Catedral da Bênção, vão ungir seu pescoço, seus braços, sua barriga, suas costas, para quebrar esta legalidade diabólica que você deu à pombagira menina de trança cigana, ao Ogum de Ronda, ao Oxóssi, ao preto velho, à imagem de escultura. De Pachari Andecais. Tá entendendo, Ana Célia? Chegar alguém aí com tatuagem, unge, repreenda, viu? Quebra a maldição. Paulo estava dizendo para Timóteo, rapaz. Tá entendendo? Dar esse ninho. Ah, missionário, eu tenho tatuagens do passado. Se unge, repreenda, viu? Imagem de escultura na pele. Ah, é minha santa, é meu santo de devoção. Unge, repreenda. Nenhum idólatra entrará no reino dos céus. Está na Bíblia. E a Bíblia é a lei de Deus. Não é lei de homens, nem de organizações religiosas. É a lei de Deus. Onde eu parei aqui? Nem sei onde eu estou mais aqui. E sorte que se alguém, aliás, foge também dos desejos da mocidade, Timóteo. Segue a justiça, coisa justa, a fé, crendo em Deus, o amor pelas coisas de Deus e pelo próximo, a paz, tenha paz, com que um coração puro, tem que ser um coração puro. Tá entendendo, Sérgio Silva? Você é leão, Sérgio? Ou você é um gato angorá? Profetiza quem é você? Qual tipo de vaso é você? Para honra ou para desonra? Bom dia, bispo. Bom dia, Ana. Foge dos desejos da mocidade. Segue a justiça, coisa justa. A fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invoca o Senhor. Coração puro, viu? Não é mistura, não. Deus não gosta de coisa água poluída e nem de mistura. Sim, sim, não, não. É ouro, é prata. Não coloca ouro em madeira, porque a madeira apodrece e o ouro se perde. Foi as qualidades do vaso que Paulo falou para Timóteo, para a honra. Rejeita as questões loucas. Sabe o que é questão louca? Conversa de pote, conversa para boi dormir, conversa sem fundamento. Que ele falando para Timóteo, sai de conversinha, Timóteo, de nhenhenhê, saia de resenha, Timóteo, de roda de escarnecedor, senão vai prejudicar a sua vida. E não é diferente hoje, não. As rodas de escarnecedor estão dentro dos templos, nos altares, na cantina, no banheiro da igreja. Sai dela, povo meu. Tá entendendo? Alguém manda ali alguma coisa sobre Jair Bolsonaro, amém. Tá entendendo, Andréia? Maria Catarina, Jaime Santos. Você gosta de... Você é leão, Jaime? Ou é gato angorá?
ou é gato do mato? Misericórdia, não. Jaime é leão. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Sabe o que é contendas? Destruição, barraco. Não é um edifício edificado sobre a rocha, não, é barraco. Muito crente hoje, sua vida é igual um barraco de papelão, um barraco de madeirite, que o diabo sopra e incendeia e arrebenta com tudo. A Bíblia manda nós sermos um edifício edificado numa pedra de esquina, todos os lados do edifício sem defeito. 6h40. O senhor hoje está dando doutrina, não é, missionário? É para mim também, viu? 2 Timóteo capítulo 2, todo ele. Ao servo do Senhor, olha o 24, não convém contender, mas sim ser manso. Para ser manso tem que ter a pomba, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Para ser manso tem que ter o espírito do Cordeiro Imaculado, que não abriu a boca, cumpriu a missão e entregou o espírito a Deus. Para com todos, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, equilibrado, hábito para ensinar e sofredor. Quem é direito sofre. Instruindo com mansidão, não é com violência, mansidão. Ana Célia sabe disso. Como eu instruo a nossa equipe. Os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar. Está vendo que sempre é um jeito, pela misericórdia de Deus? E desprendendo-se de todos os laços do diabo. Laço do diabo. Em cuja vontade estão presos. Misericórdia. Leiam hoje, 2 Timóteo, capítulo 2, tá bem? Tem aí este colar de ouro para nós colocarmos no pescoço espiritual, viu? Paulo César Fernandes, viu, Andréia? Você é pastora, leia este texto, viu? Filha de Abraão. Guarde esta palavra, compartilhe este programa. Vamos falar com Deus, povo de Deus. Este é o mugir do leão Doriel de Oliveira. O homem era um leão, rapaz. Eu abençoo em nome de Jesus a grande campanha da Tenda da Revelação, que a nossa pastora Maria Catarina irá estar com esta campanha revelada na cidade Juiz de Fora. Eu abençoo também a pastora Ana Célia, que iniciou ali na nossa igreja no quilômetro 17, em Itapuã, a mesma visão que Deus me deu. Todas as semanas, no dia de quarta-feira, se não me engano. Pai, abençoa a todos. A quebra das maldições hoje, o domingo, dia 21. A nossa ida, domingo, dia 21, ali no Engenho Velho da Federação. A nossa ida, dia 27 à noite, ali em Nazaré das Farinhas também, com o pastor Domingos Félix.
Abençoa todo este povo que me acompanha. Consagra e abençoa todos os objetos que estão sobre o rádio: água, carteiras, chaves, papéis e documentos. Dai-nos uma sexta-feira de vitórias. Que esta palavra de doutrina sirva para nós entrarmos pela porta e melhorarmos cada dia. Eu abençoo a grande família evangélica, a família católica e a família espírita. Sejam todos abençoados, aqueles que vão viajar de ônibus, de avião, de metrô, de carro, de moto, tenha proteção, a guarda de Deus. Aqueles que me ouvem no manicômio, no presídio, no hospital, sejam trabalhadores ou pacientes, recebam a cobertura do bom dia Espírito Santo. Eu abençoo a família evangélica, espírita e católica, segundo a medida da fé. Eu oro e abençoo os dizimistas e ofertantes, que me ajudam a pregar para o Brasil e exterior, por esta cadeia de rádios, patrocinando-me através de um voto, de um dízimo, de uma oferta, de um Pix, para o 7199186232, Bradesco Daniel de Oliveira. Que a mão do Senhor abençoe a todos. Que estas palavras produza em nós frutos dignos de arrependimento. Eu abençoo o pastor Cecil, que me ouve lá em Gana, em Acra, capital de Gana. Que a mão de Deus o abençoe. Aqueles que me ouvem em Porto, em Portugal, em Lisboa, em Gaia, aqueles que estão me ouvindo também lá em Madrid, na Espanha, lá na Suíça, meu amigo pastor Gênison, que é um leão ali na Europa. Que a mão de Deus abençoe a todos. Aquela irmã que me ligou ontem do Chile, aquele irmão da Bolívia, aquelas pessoas que me acompanham em Buenos Aires, na Argentina, aonde estiver chegando a minha voz, pela rádio A Voz da Bênção, ou pela Rádio Cruzeiro, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, pelo Instagram, chega a mão do Senhor e a misericórdia também. Aqueles que me ouvem lá em Boston, nos Estados Unidos, a Fernanda que está antenada conosco, a mão de Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deixa Deus te usar como Ele me usa, ajudando-me a estar aqui. Deus abençoe pastor Gênison aí na Suíça, Zuleide Queiroz, Edneide Arruda, pastor José Vades, o homem forte da ilha do governador. Ele é forte, é leão, e a esposa é leoa, Andréia. Deus abençoe Marta, Liliane, você é leoa, não é, Liliana? Deus te abençoe, filha. Deus abençoe Isabel Miller, Dalva Rodrigues, Zuleide. Deus abençoe ovelhas amadas do Senhor Jesus. Deus abençoe pastora Ana Célia. Deus abençoe serva de Deus, a mulher forte de Itapuã, quilômetro 17. Liliana, ela falou sim, esse povo é antenado, rapaz. 6h48, compartilha este programa. Tem doutrina de Deus aí para nós. Deus abençoe, leoa valente, Antoniette Nogueira, mulher forte do Distrito Federal.